Olá pessoal, estamos aqui nas 200 dicas para o exame de ordem na matéria Estatuto da OAB e Ética do Advogado. O tema agora de revisão é a matéria Honorários. Aí você já abre o sorrisão. Quando você se tornar um advogado, quando você for aprovado no exame de ordem, você vai receber os bons honorários. E, se Deus quiser, nós vamos ficar ricos juntos. Também quero receber muitos honorários. Mas vamos ver aqui como que o exame de ordem cobre essa questão, cobre esse tema nas provas. Olha aqui na tela. Paulo é contratado por Pedro para promover a ação com pedido condenatório em face de Alexandre. Então, Paulo é o advogado. Por danos causados ao animal de sua propriedade. Em decorrência do processo, houve condenação do réu ao pagamento de indenização ao autor, fixados honorários de sucumbência correspondentes a 10% do apurado em cumprimento de sentença. O réu ofertou apelação contra a sentença proferida na fase cognitiva. Ainda pendente o julgamento do recurso, Pedro decide revogar o mandato judicial conferido a Paulo. O cliente está passando a perna no advogado, meu amigo. Desobrigando-se de pagar os honorários. Olha que engraçadinho. Ele acha que vai passar a perna no advogado e não vai pagar os honorários contratualmente ajustados. Nos termos do Código de Ética da OAB, a revogação do mandato judicial por vontade de Pedro. Vamos lá. Primeiro detalhe, a gente vai falar do novo Código de Ética. Outro detalhe, honorários de sucumbência é aquele fixado pelo juiz no momento de julgar procedente ou improcedência a ação. Normalmente vai incidir sobre o valor dado à causa. Lembre-se que o novo CPC deu muitos parâmetros novos sobre os honorários de sucumbência. Atenção para esses novos parâmetros. Mas aqui, o Pedro revogou o mandato de Paulo, ou seja, passou a perna no advogado e falou, hoje você não é mais meu advogado, e estava querendo se desobrigar a pagar os honorários contratualmente ajustados. Então, nos termos do Código de Ética da OAB, a revogação do mandato judicial por vontade de Pedro, letra A, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas. Letra B, desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas. Letra C, desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas e da verba sucumbencial. Letra D, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, mas o desobriga das verbas contratuais. Meu amigo, você é advogado. Você sabe que o Estatuto da OAB foi feito para o advogado. Você sabe que o Código de Ética foi feito para o advogado. Sem nunca ter lido nenhuma dessas normas, você acha que a OAB ia aceitar uma rasteira dessa no advogado? Ia falar para o cliente, tá ok, você dá a rasteira no advogado, tira os poderes que você deu a ele na procuração, vira as costas e vai embora sem pagar R$1 de honorário? Você acha que a OAB ia aceitar isso? E outra coisa, pensa um pouquinho, o advogado aqui trabalhou, fez a inicial, fez a réplica, participou de audiência, trouxe testemunha, acompanhou o processo, fez contrarrazões de apelação, o processo está lá no tribunal já, em segunda instância. Você acha que o advogado vai sair com a mão no bolso, com a mão na frente, outra atrás, de mão abanando? Claro que não. O Código de Ética da OAB não vai deixar o cliente fazer uma pataquada dessa. Olha o que diz o novo Código de Ética da OAB. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Vamos ver então como é que o Estatuto da OAB trata o tema honorários do advogado. Artigo 22 do Estatuto da OAB. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Esses convencionados aqui são os contratuais. Você celebra o contrato com o cliente e coloca lá a cláusula de honorários. Os de sucumbência são aqueles que vêm na sentença.
E os arbitrados judicialmente é quando você não fixa honorários contratuais, o juiz, por exemplo, te nomeia advogado dativo, aí você pede para ele arbitrar honorários. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública Local, tem direito a honorários fixados pelo juiz. São os arbitrados. Você não vai trabalhar de graça nem quando você for advogado dativo. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela do Conselho Seccional. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Se o advogado, muita atenção para esses parágrafos 4º e 5º aqui, meu amigo. Isso aqui é um instrumento poderoso para você não levar o cano do seu cliente. Olha só, você ganha a causa, o cliente vai ganhar lá R$1 milhão. Você tem honorários de sucumbência para receber, vamos supor R$100 mil, e você tem honorários contratuais desse seu cliente. O seu cliente, na hora que ganha a ação, te passa uma rasteira, vai falar que você não é mais advogado dele. E esse cliente arruma um outro advogado para executar o crédito dele de R$1 milhão. O que você pode fazer? Você pode pegar o contrato que esse safado assinou com você, juntar na execução dele e pedir para abater do crédito dele, do R$1 milhão que ele tem para receber, os seus R$100 mil. Bacana, né? Tanto os honorários sucumbenciais como os contratuais, você pode pedir para abater do crédito que ele vai receber lá na execução. É isso que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 22. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, salvo se este provar que já os pagou. Disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Então, muito cuidado, muita atenção aqui para esse importante direito que você tem de executar os seus honorários lá no meio da execução do cliente que tentou te passar a rasteira. Os honorários pertencem ao advogado e ele tem direito autônomo para executar a sentença. O advogado ele pode optar por executar os honorários tanto na mesma execução do cliente ou abrir uma execução própria. Ele que escolhe. Então, ele tem as duas opções. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tem atuado o advogado, se assim lhe convier, ou seja, ele escolhe onde ele vai executar esses honorários. Agora aqui, no Código de Ética, porque aqui a gente vai matar a questão com os dispositivos dos honorários profissionais no novo Código de Ética. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessário, devem ser previstos em contrato escrito. Então, faça um contrato escrito com seu cliente e ponha a cláusula de honorários. Os honorários de sucumbência não excluem os contratados. Você vai receber os de sucumbência mais os contratados. A compensação ou desconto dos honorários contratados e de valores que devem ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. Aqui no artigo 23, mais um dispositivo muito importante. É nula qualquer estipulação, cláusula, regulamento ou convenção individual que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Então, olha aqui, meu amigo. Vamos pensar na racionalidade das coisas. Se o cliente passou a rasteira no advogado, é óbvio que ele tem que pagar os honorários que ele ajustou contratualmente e também os honorários sucumbenciais na proporção aí da atuação do advogado nessa causa. O cliente não pode, por vontade própria, excluir do advogado o direito aos honorários. O advogado pode pegar esse contrato
que ele celebrou com o cliente e juntar lá na execução do cliente e fazer descontar o valor que o cliente tem a receber para descontar a parte do advogado para ele receber a parte dele. Então, voltando aqui para a questão, a revogação do mandato judicial do cliente para passar rasteira no advogado não vai o desobrigar de pagar as verbas honorárias. Então, o gabarito vai ser a letra A. Passou a rasteira no advogado, meu amigo, se ferrou. Esse advogado vai pegar esse contrato, vai juntar lá na sua execução e você, em vez de receber 1 milhão, você vai receber 900 mil. Com isso, a gente fecha a revisão aqui desse tema honorários, sabendo que o gabarito dessa questão é a letra A. Então, se um dia você tiver um cliente, se ele for malandrinho, você já sabe os instrumentos que você tem para cobrar os honorários dele. Vamos ver aqui um pouquinho só de como o novo Código de Ética traz aí o regulamento dos honorários profissionais. Olha o que ele fala. Os honorários advocatícios devem ser previstos em contrato escrito. O Código de Ética te orienta a fazer contrato escrito com seu cliente, para você fixar tudo ali no que pertence aos honorários advocatícios. Os honorários sucumbenciais não excluem os contratados. Você tem direito aos dois, sucumbência mais contratados, tá? Se você estiver devendo alguma coisa para o seu cliente, você pode até compensar ou descontar o que você está devendo dos honorários contratados. Beleza, gente? Então, com isso, a gente encerra aqui essa rápida revisão sobre o tema honorários para você chegar afiado no seu exame de ordem. Muito obrigado pela atenção, grande abraço.